pessoal, dando continuidade à nossa aula sobre mitose e meiose. Agora a gente vai falar especificamente sobre a meiose. Onde é que ocorre a meiose? Então, a meiose ocorre em células da linhagem germinativa, ou seja, nas células que vão dar origem aos gametas de um indivíduo. No caso de animais, né, essa divisão ocorre nas células, na linhagem germinativa de gônadas, de machos e fêmeas, né, e resulta na formação dos gametas. No caso de humanos, né, vai formar os espermatozoides e os óvulos. Então, a meiose ocorre, né, em animais, né, quando o indivíduo chega à maturidade sexual e ela perdura, né, até que chegue uma determinada idade aonde o indivíduo deixa de ser fértil, né, na terceira idade. Então, nos machos temos o esperma e o óvulo, e na meiose, cada gameta ele vai ter metade do número de cromossomos, ou seja, nossas células têm 46 cromossomos, no caso de humanos, né? Cada gameta vai ter apenas 23 cromossomos. Então, depois ocorre, né, a fertilização, a fusão desses gametas, que vai dar origem ao zigoto, e o zigoto passa a se dividir por divisões mitóticas para dar origem, né, a um indivíduo, no caso humano, né, a um organismo multicelular. Então, ao longo também do crescimento desse indivíduo, as divisões vão ser todas mitóticas. No caso das plantas, onde é que ocorre a meiose, né? Então, a meiose ocorre, a meiose masculina ocorre nas anteras, né? Então, nós temos a divisão também do mesmo jeito, inicia com 2N, dá origem a 4 células filhas com metade do número de cromossomos, né? E na fêmea, né, ela ocorre aqui nessa região, né, no ovário, que vai dar origem também a um óvulo, né? No caso das plantas, nós temos, após a meiose, né, 4 produtos também com metade do número cromossômico, mas só um deles se desenvolve e diferencia em óvulo, né? No caso do pólen, depois que ocorreu a meiose, ainda ocorrem mitoses pós-meióticas, que vão dar origem a um número maior de grãos de pólen, né? Então, dessa forma, né, você vai ter uma abundância maior de grãos de pólen, e por isso é meio que um processo em plantas para garantir que exista uma abundância grande de gametas masculinos, né, para fertilizar o óvulo. E depois, da mesma forma, né, que ocorreu a fertilização, vai haver o desenvolvimento do indivíduo a partir de divisões mitóticas. Então, a meiose é chamada também de divisão celular gamética. É uma sucessão de eventos muito conservados entre os eucariotas. É a base citogenética da variabilidade genética entre os indivíduos, né, de uma espécie. O evento, digamos, mais famoso, mais conhecido é a recombinação, mas a gente vai ver que não é só a recombinação. E na meiose, os cromossomos sexuais, chamados também de alossomos, eles apresentam um comportamento um pouco distinto, né? A meiose ela é composta de 2 divisões sucessivas, sem uma fase S entre elas. Então, não há replicação do DNA entre as duas subfases da meiose. A primeira divisão é a meiose 1, chamada de divisão reducional, porque é nesse momento que os cromossomos, nós não temos, por exemplo, no par 1, um cromossomo que veio do nosso pai e um cromossomo que veio da nossa mãe. Então, nessa primeira divisão, cada cromossomo migra
segrega para um polo oposto, e por isso nós vamos ter uma redução do número cromossômico. Então, é na meiose 1 que o número de cromossomos, por exemplo, em humanos, 46 passa para 23. Então, por quê? Por causa da separação dos homólogos. A meiose 2 é a segunda divisão, ela é chamada de equacional. Por quê? Porque não tem redução no número de cromossomos. Cada um dos 2 cromossomos que na meiose 1 segregou tem 2 cromátides, cada um. E na segunda meiose, eu vou deixar só um aqui, o que acontece com essas 2 cromátides? Elas segregam, semelhante ao que ocorre na mitose, né? E dessa forma, você mantém o número de cromossomos, mas passa a ter só uma cromátide por cromossomo. Então, aqui mostrando, né, as etapas da meiose 1. A primeira etapa é a intérfase, né? Nessa intérfase, houve uma fase G1, S, G2, houve então a fase S, que duplicou, então a célula entra na meiose com 2 cromátides por cromossomo, né? Então, nós temos a seguir o início da prófase 1, né? Aqui está mostrando na interfase anterior, então eu tenho aqui o final da última mitose que ocorreu antes da meiose, né? A fase G1, ela é da mesma forma que a mitose, né? Prepara para a fase S. Na fase S ocorre a replicação do DNA e a G2 é que é especial, porque na fase G2, ao invés de ter aqueles checkpoints que vão dar início à mitose, você vai ter diferentes componentes celulares que vão induzir a divisão meiótica. Então, aí é seguida da meiose 1 e meiose 2. Essa divisão, ela também é controlada por ciclinas e quinases dependentes de ciclinas. Então, da mesma forma, a gente vai ter combinações e componentes especiais nesses controles, no caso da meiose. A fase mais longa e considerada mais importante da meiose 1 é a prófase, né? Prófase 1, porque é da meiose 1, e a gente vai ver um pouquinho agora sobre ela, né? Então, eu tenho aqui exemplos de fotomicrografias da meiose 1 desse gafanhoto, a espécie é Locusta migratória, do lírio, Lilium grandifolium, e da petúnia, Petúnia híbrida. Esses 2 estão com coloração convencional, e esse aqui está corado com o composto fluorescente chamado DAP, né? Então, o que é que a gente enxerga na prófase 1? A prófase 1 também é longa, e ela se subdivide em 5 subfases. A primeira subfase é chamada de leptóteno, e nessa subfase os cromossomos começam a condensar. Então, você pode olhar aqui, por exemplo, no gafanhoto, a gente já enxerga longos filamentos, né? Aqui também na petúnia está bem visível, né? O zigóteno, que é a segunda subfase, continua a condensação, mas nessa fase começa o que a gente chama de emparelhamento cromossômico. Então, a gente não tem um cromossomo da mãe e um do pai, né, que a gente recebeu quando houve a fusão dos gametas, que deu origem ao organismo. Então, esses 2 cromossomos, eles estão lá, cada um por si. Nessa fase, eles começam a se unir, a parear. Eles começam pelas pontas e eles vão aos poucos pareando até que eles estejam as 4 cromátides pareadas ao longo de todo o braço cromossômico, né? Esses 2 homólogos pareados se dá o nome de bivalentes, né? E o início desse pareamento, ele é mediado por aquelas extremidades dos cromossomos que a gente viu que se chamam telômeros, né? À medida que o cromossomo vai
fazendo sinapse, que eles vão se pareando, existem pontos aonde eles recebem um sinal e aí ocorre troca de partes. Então, uma parte do cromossomo que era do pai vai para o braço do cromossomo que era da mãe e vice-versa, né? É o chamado crossing over ou recombinação. A etapa seguinte, o paquíterno, continua, né, havendo a condensação dos cromossomos, os cromossomos estão mais curtos e grossos, já é possível ver os bivalentes. Olhem aqui, no caso do gafanhoto, por exemplo, está bem visível, né? Nessa etapa aqui, é possível, em algumas espécies, fazer o que a gente chama de mapa paquitênico ou cromomérico. O que é isso? Então, aqui está mostrando, no caso do arroz, como exemplo, para vocês verem, que nessa etapa, os cromossomos eles estão super bem definidos. Isso aqui, o que nós estamos vendo aqui, cada um desses é bivalente. São as 4 cromátides unidas, ainda não totalmente condensados, cromossomos, mas é interessante porque as regiões onde tem banda C, que são regiões de heterocromatina constitutiva, elas estão mais condensadas, então elas formam essas regiões chamadas de nódulos, em inglês se usa o termo knob, que é a mesma palavra que significa botão, né? Aqui nessas regiões onde tem esse círculo aqui é o centrômero, e nessas regiões aqui próximo dos terminais, né, são as ROMs, aquela região organizadora do nucleolo que a gente viu antes. Então, vejam aqui, ó, esse e essa foto, essas duas fotos, elas são de cromossomos do arroz, só que aqui é o cromossomo metafásico mitótico e aqui o paquitênico. Então, o paquitênico, por ele ser extremamente mais longo, ele tem uma definição muito boa para se fazer mapas cromossômicos. Então, voltando, né, ao paquíterno, né, as ROMs, as regiões organizadoras do nucleolo, também são visíveis, né? Nessa etapa, no paquíterno, o crossing over se completa. A gente vê muito que nos livros didáticos dizendo que o crossing over ocorre no paquíterno, mas na prática ele começa, né, a ocorrer aqui no zigóteno, né? Nesse momento ainda está onde está iniciando a sinapse e ele termina aqui no paquíterno, né? Nesse momento, todos os cromossomos já estão pareados. Quer dizer, numa célula normal, onde tudo deu certo, todos os homólogos eles vão estar pareados. Então, cada cromossomo nosso, o par 1, o par 2, o cromossomo do pai vai estar pareado com o da mãe. E no caso do cromossomo sexual, do par sexual dos homens, né, que são XY, nesse caso, o pareamento ele se dá só pelas extremidades do braço curto, né? A etapa seguinte da prófase 1, ela é chamada de diplóteno. Nessa etapa, os bivalentes se repelem e ficam presos só pelos quiasmas, que são regiões que são consideradas evidências de que ocorreu crossing over. Aqui no gafanhoto, cada uma dessas regiões aqui que forma tipo um X, né, uma interseção, são regiões aonde há evidência de que ocorreu crossing over. Então, em todos os cromossomos, no caso, por exemplo, de humanos, ocorre pelo menos um. Em alguns casos, por exemplo, aqui se for ver, 1, 2, 3 crossing overs nesse cromossomo maior aqui, né? Aqui na fase seguinte, chamada de diacinese, os cromossomos estão mais curtos e grossos, e os quiasmas, que é aquela região que evidencia, né, que o crossing over ocorreu,
como os cromossomos estão se condensando, ele tende a deslizar para as extremidades. Por isso se chama isso de terminalização dos quiasmas. Vejam que aqui, ó, os quiasmas estão, na sua maioria, mais próximos da extremidade do cromossomo, né? Nesse momento, né, o nucleolo desaparece e a carioteca ela se desintegra, né? A membrana nuclear, a carioteca, desaparece. A etapa seguinte é a meiose 1, né? A metáfase 1, da meiose 1 é a metáfase 1. Então, nessa fase ocorre os bivalentes são empurrados para a região do equador da célula, né? Na etapa seguinte, a anáfase 1, os cromossomos que estavam pareados, eles se separam, os bivalentes se separam e eles vão para polos opostos. Vejam que cada cromossomo ainda tem 2 cromátides. Então, o que tinha acontecido era o pareamento, o crossing over, e depois eles se separaram, cada um continua com 2 cromátides. A telófase 1, né, ocorre a descondensação dos cromossomos, eles já estão em polos opostos, né? Então, e nesse momento aí ocorre a separação também, a citocinese. Entre a meiose 1 e a meiose 2, não há uma fase S, né? Não há replicação do DNA, como a gente já tinha dito. E há uma intérfase que é uma intérfase curta, né? Então, ela é chamada de intercinese, né? E em algumas espécies, esse intervalo curto, às vezes, nem existe. Ele pode passar diretamente para a prófase 2. A meiose 2, por sua vez, ela é muito parecida com a mitose. A diferença principal é que você tem metade do número de cromossomos. Então, no caso de humanos, por exemplo, você vai ter só 23 cromossomos, que entra na meiose 2, cada um com 2 cromátides. Então, a prófase 2 ocorre a condensação desses cromossomos, né? Na metáfase 2, eles são empurrados, né, para a região da placa equatorial, e depois, na anáfase 2, ocorre a segregação. Cada cromátide vai para um polo, né? Na telófase 2, você vai ter a descondensação dessas cromátides, né? E depois a formação de uma nova carioteca que precede a citocinese. Então, ao final da meiose, você vai ter 4 células filhas, cada uma com metade do número de cromossomos e cada uma com uma cromátide por cromossomo. Essas células depois vão se diferenciar para formar os gametas. No caso das plantas, são chamados de forma geral de esporos, né? E dos animais de gametas. Aqui só mostrando o que acontece com relação ao número de cromossomos e ao valor C, aquele tamanho do genoma, como eu falei na aula de mitose, né? Então, o que é que nós temos, né? A mitose, a intérfase pré-meiótica, você vai ter G1S, G2. Então, você entra com 2N na G1, da mitose, da intérfase anterior, né? E é uma cromátide por cromossomo. No momento em que ocorre a fase S, replica, né, o DNA. Então, você entra com 2N, 2 cromátides por cromossomo, e o valor do DNA é 4C, o valor C. Na primeira meiose, depois da anáfase da meiose 1, você já vai ter metade do número de cromossomos, mas continua com 2 cromátides por cromossomo. Então, passou de 4C para 2C. Então, transcorreu a meiose 1 toda, iniciou a prófase 2. Quando chegou na anáfase da meiose 2, o que é que aconteceu? Os cromossomos
tiveram a separação das cromátides. Então, no final, você vai ter uma cromátide por cromossomo, N cromossomos, quer dizer, metade do número 2N, e o valor 1C. Então, aqui é que a gente tem, nas nossas células, esse é o menor tamanho de genoma que é possível que uma célula eucariótica tenha, né? Normal. Então, aqui só explicando de novo, número de cromossomos 2N, depois da meiose 1, N. A meiose 2 não reduz de novo o número de cromossomos, só reduz o quê? Eles estavam com 2 cromátides, passaram a ter uma. Número de cromátides, começou com 2 cromossomos com 2 cromátides cada um. Então, 4 vezes o número de cromátides. Depois, separou. Então, você vai ter na segunda divisão só 2 cromátides e 1 cromossomo por par. E no final, você vai ter 1 cromossomo por par com uma cromátide só. Por isso, ao contrário do que algumas pessoas pensam, no final da meiose, a gente não tem metade da quantidade do tamanho do genoma. A gente vai ter 1/4. Por quê? Diminui pela metade na primeira divisão, quando os homólogos se separam, e diminui na segunda divisão, quando os braços dos cromossomos, né, as cromátides, se separam. Então, aqui está mostrando isso, né, de uma outra forma, comparando o milho e o homem, né, 20 cromossomos e 46 cromossomos, né, aí com todas as subfases. Então, no caso do milho, nós vamos ter no final 10 cromossomos, cada cromossomo com uma cromátide, e no final, em humano, nós vamos ter também 23 cromossomos, cada cromossomo com uma cromátide. A meiose, ao contrário da mitose, ela não é um ciclo. Por quê? Porque ao final da meiose você vai ter uma diferenciação dessa célula, né? Ela não volta a se dividir como ocorre na mitose, né? Então, no final da meiose, você vai ter 4, então entrou uma célula filha, meiose 1 passou a ter 2, e cada uma dessas que seguiu o caminho vai gerar outras 2. Então, essa única célula diploide gera 4 células haploides, né? Que vão formar, né, os gametas dos diferentes organismos. Quanto ao pareamento ou emparelhamento cromossômico, como é que ele é promovido? Ele é promovido, como eu disse, os telômeros, eles em geral se associam com a carioteca, a parede, né, nuclear, e os telômeros, eles, depois que eles se associam, eles recebem a associação de um complexo de proteínas chamado de complexo sinaptonêmico. Então, esse complexo ele é visível em microscopia óptica com coloração de nitrato de prata, porque ele envolve, né, várias proteínas, como o nome já diz, complexo, né? E essas proteínas elas são fortemente coráveis, né? Então, esse complexo ele tem um elemento central e elementos laterais. Então, o eixo central se liga aos eixos laterais através de fibras muito finas, que podem ser visíveis aqui. Aqui é a fotomicroscopia, aqui é uma interpretação dessa foto, né? Então, aqui é o elemento central e aqui os elementos laterais, dos dois lados, né? Então, os elementos laterais, eles se formam antes do central e se ligam às cromátides, não as cromátides irmãs, as cromátides dos 2 cromossomos homólogos, um veio do pai, um veio da mãe. Né? Esses cromossomos estão com as extremidades associadas com a carioteca, e eles, uma vez que esses elementos laterais encontram a homologia, eles aproximam esses cromossomos nessas extremidades.
E aí, à medida que eles vão se aproximando, o elemento central, ele entra em ação e ele aproxima, e é uma ação que lembra um pouco, fazendo uma analogia, tá? Um zíper que está se fechando. Então, da extremidade do cromossomo até o centrômero. Nas duas extremidades, isso ocorre de forma independente, né? Então, o complexo sinaptonêmico, ele surge após o início desse pareamento, né, pelos telômeros, né? E ao longo desse pareamento ocorrem checkpoints, onde há um sinal dizendo que ali pode ocorrer um crossing over. Em geral, as espécies elas têm posições preferenciais, chamadas de hotspots de recombinação, aonde o crossing over ocorre de uma forma, né, como eu disse, preferencial. O crossing over também é chamado de permutação. Então, é uma quebra simultânea das 4 cromátides irmãs do bivalente, né? E vai haver combinação de forma invertida entre 2 cromátides, né? Na mesma posição, e fusão cruzada, né? Dessas cromátides, né? Como eu falei antes, essas regiões que a gente visualiza aqui nessa foto, que está mostrando a interpretação, aonde ocorreu o crossing over é chamada de quiasma, né? Então, o quiasma evidencia onde o crossing over ocorreu, né? Como eu disse, estudos mostram que a gente e outros organismos eucariotos têm posições preferenciais para que esse crossing over ocorra, né? Em algumas espécies, não ocorre crossing over. Nesse caso, isso é chamado de meiose aquiasmática, né? Isso ocorre casualmente em alguns organismos de forma programada. Por exemplo, em alguns insetos, só ocorre crossing over nas fêmeas, nos machos não ocorre, né? Em algumas espécies, não ocorre crossing over em nenhuma das 2 espécies, né? E, nesse caso, aí é um fenômeno também controlado geneticamente. Além do crossing over, tem outros fenômenos, né, que provocam variabilidade genética. Então, quais são, né? São 3 fatores que geram variabilidade genética. Um deles são os cruzamentos ao acaso, ou seja, dentro de uma determinada espécie, a forma como o parceiro é escolhido ou as circunstâncias em que isso ocorre, né? Então, esse é o primeiro mecanismo e ele não depende da meiose. O segundo é o crossing over, né? A recombinação, que a gente falou e viu agora há pouco. E qual seria o terceiro? O terceiro é um dos que é menos comentado, mas ele é bastante importante, que é a segregação independente dos cromossomos homólogos. Como é que é isso, né? Então, se você pensar que nós temos 23 cromossomos, né? Pares de cromossomos. Para cada par, veio um cromossomo do pai e um da mãe. Então, digamos que no par 1, o da mãe veio para cá, o do pai veio para cá. Mas quem é que me garante no par 2 que vai vir do mesmo jeito? Pode ser o contrário. E no par 3, será que vai ser o contrário ou vai ser igual? Então, essa segregação independente, quer dizer, não é uma coisa programada que todos os cromossomos do pai vão para um lado e o da mãe para o outro. Pelo contrário, eles são embaralhados no momento em que ocorre essa segregação. Então, aqui está mostrando um caso onde nós temos 2 pares de cromossomos. Então, esse aqui é o homólogo, o par 1 e o par 2. E aqui mostrando, né, a segregação deles na meiose 1 e aqui na meiose 2, gerando várias combinações desses diferentes gametas que vieram cromossomos que vieram do pai e da mãe, né? Além da segregação independente, nós temos também o crossing over,
que ocorre na meiose 1 e que acrescenta mais uma camada, né, de diversidade. Então, logo depois da prófase 1, nós temos a segregação dos homólogos, né, na anáfase 1. Então, nesse momento, ocorre esse evento da segregação independente, né? Então, ao contrário do que muitos pensam, né, o crossing over não é o evento mais importante da geração da variabilidade genética em eucariotos, e sim a segregação independente, né? Por quê? E dependendo do número de cromossomos, quanto maior o número de cromossomos, maior é o nível de mistura, né, de possibilidades e combinações diferentes dos cromossomos dos pais. Então, como é que se calcula isso? Você, para calcular, você pode usar essa fórmula 2 elevado a n, onde n é o número de cromossomos do complemento haploide. No caso de humanos, nós temos 23 cromossomos, então 2 elevado a 23, nós temos mais de 8 milhões de possibilidades de combinação dos cromossomos parentais. Então, naquelas espécies, por exemplo, naqueles machos que eu falei que não tem crossing over, não quer dizer que não vai gerar variabilidade. Por quê? Porque a segregação independente também, né, é um mecanismo importante que gera variabilidade. A segregação independente ela é chamada em inglês de random segregation ou independent assortment. Então, se vocês forem ver vídeos, etc., é essa terminologia. Em humanos e mamíferos, né, a meiose do sexo masculino, né, no caso de humanos e os demais mamíferos, ocorre nos testículos que ficam fora da cavidade abdominal, em uma bolsa de pele, chamada de bolsa escrotal. Isso porque a temperatura ótima para a meiose de humanos ela é abaixo da nossa temperatura corpórea. Então, essa bolsa ela permanece aproximadamente 1 grau Celsius abaixo da temperatura do corpo, e isso é essencial para a formação de espermatozoides saudáveis, né? Já nas fêmeas, o que é que ocorre? A nossa meiose humana, né, e de outros mamíferos, ela inicia ainda quando a gente está dentro do útero da nossa mãe. Ou seja, na fase intrauterina, a gente ainda é um feto, está iniciando o 5º mês, começa a meiose de todos os nossos óvulos, né? Passa pelo leptóteno, zigóteno, paquíteno, termina o crossing over, né? E estaciona no diplóteno, né? Nesse estágio, ele é chamado de dictióteno em mamíferos, por quê? Porque ele passa por uma fase estacionária muito longa. Então, quando nós nascemos, ainda continua essa meiose estacionada no diplóteno, né, chamado dictióteno, e até que a nossa maturidade sexual ocorra, né, dependendo da idade, 10, 9, 12 anos até, depois da primeira menstruação, a cada mês, um meiócito que ficou estacionado no dictióteno, ele evolui e continua a meiose até o fim. Então, no final, né, ele vai formar um óvulo. Normal é uma ovulação por mês. Pode acontecer mais de uma, mas o normal é uma ovulação a cada mês. Dessa forma, o que é que acontece, né? Na nossa maturidade, depois lá dos 45 anos, etc., aqueles óvulos que vão ser formados, eles vão ter ficado estacionados por mais de 45 anos, ou seja, enquanto a gente ainda era um feto no 5º mês de gestação. Então, por conta disso, é que se desaconselha que fêmeas humanas tenham filhos com idades avançadas. Por quê? Porque há uma maior chance de erro na meiose, principalmente não separação
dos homólogos, chamada de não disjunção meiótica. E aí isso leva ao aparecimento de crianças com trissomia, a mais conhecida, né, a síndrome de Down. Então, no caso de fêmeas, né, algumas têm, ovulam até quase aos 60 anos, né? Tem casos até reportados de mais de 60 anos. Então, essa meiose tem um risco, né, entre a gestação e a idade materna avançada. Então, agora queria só encerrar comparando, né, a mitose e a meiose. Então, a mitose ocorre em todas as células do corpo, incluindo as germinativas. Por quê? Porque nós temos divisões mitóticas antes da meiose, né? E a meiose, por sua vez, ocorre apenas em células germinativas, né? Na linhagem reprodutiva. O número de células filhas na mitose é de 2 células iguais à célula-mãe, diploides, enquanto na meiose resulta em 4 células haploides, né? A mitose, ocorre uma divisão equacional, ou seja, mantém o número de cromossomos. Na meiose, ocorre a redução do número de cromossomos à metade, e o tamanho do genoma, depois da meiose 2, é 1/4 do tamanho de uma célula diploide, né, normal. A prófase ocorre condensação cromossômica, né, e os cromossomos sexuais eles se condensam de forma similar. Já na meiose, ocorre a prófase, ela tem 5 subfases, e no caso dos cromossomos sexuais, eles podem apresentar, em geral, eles apresentam uma condensação tardia, quer dizer, os cromossomos autossomos, eles se condensam mais cedo, e os alossomos, que são os sexuais, têm uma condensação um pouco mais tardia, né? Sinapse e crossing over não ocorre na mitose, né? No caso da meiose, ocorrem. A variabilidade genética, não há nenhum processo na mitose que promova variabilidade genética. Na meiose, por sua vez, né, nós temos tanto o crossing over como a segregação independente ou aleatória, né? Os cromômeros, eles não são visíveis na prófase. No caso da meiose, eles são visíveis entre o leptóteno e o paquíteno, por isso que a gente consegue fazer aquele mapa cromomérico que eu mostrei, né? Na metáfase, os cromossomos se alinham na região equatorial. No caso da meiose, na metáfase 1, quem se alinha são os bivalentes, que sejam os cromossomos homólogos pareados. E na metáfase 2, os cromossomos se alinham parecido com a mitose, só que nesse caso a gente tem metade do número de cromossomos, né? E na anáfase, cada centrômero se divide e migra separadamente para cada polo, na mitose, e na meiose não. Na metáfase 1, os centrômeros não se dividem. Por quê? Porque não há segregação das cromátides, o que segrega são os homólogos. Então, o centrômero é muito importante que ele fique unido, coeso, não se divida nesse momento, para que as duas cromátides permaneçam juntas. Já na meiose 2, ocorre de uma forma parecida com a mitose, onde os cromossomos se dividem e aí as duas cromátides se separam, né? Eu só queria comentar, né, enfatizar, depois dessa aula, que procariotos, eles não têm mitose e meiose, né? Eles não têm carioteca, por isso chamam-se procariotos, né? E o processo de divisão desses organismos, né, das bactérias e arquebactérias, estão representadas aqui. Isso aqui é uma filogenia datada, com todos os organismos que foram analisados, né, pelo menos um de cada grande grupo, né? E esses organismos aqui, eles não fazem mitose e meiose.
Uma coisa super interessante é que a mitose e a meiose, elas estão na gênese. Elas são processos altamente conservados. Então, se você olhar a mitose e a meiose de uma ervilha, do boi, do fungo, etc., eles são processos que têm uma conservação muito grande e nada na evolução é conservado por acaso. Por quê? Porque esses eventos eles são extremamente importantes, né, na evolução dos eucariotos, tanto pelo fato deles serem conservativos, no caso da mitose, como no fato deles gerarem variabilidade, no caso da meiose. Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Eu vou colocar à disposição também uma animação para a mitose e uma animação da meiose para fixar o entendimento dos dois processos e a gente conversa mais a respeito na nossa aula síncrona. Então, um abraço a todos e até breve.